Vai tentar, tá? Pode É meio rouca, assim, tá? Ai, não. Vou lá tentar. A gente hoje veio, assim, aqui se apresentar pra vocês, né, com um espírito muito feliz de uma construção que foi bastante difícil, assim, de chapa, de decisão, né? A nossa chapa inicia a construção dentro do Fórum Nacional dos Estudantes de Pedagogia, que foi uma iniciativa trazida do Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, né, para cá. O diretor acadêmico não comprou, né, essa ideia, então foi uma iniciativa da gestão anterior, minha e do André, que compõe a chapa hoje, e mais as outras pessoas que se agregaram na construção desse fórum. Então a ideia de criar uma chapa de oposição do diretório vem desse fórum, vem desse encontro, desse trabalho, né, que foi divulgado. A gente não teve tempo de divulgar de uma maneira mais ampla, assim, e fazer com mobilizar o pessoal para participar, porque nós éramos uma equipe muito pequena e a gente teve que organizar 200 pessoas que vinham do Brasil todo, então a gente não conseguiu focar na divulgação desse encontro. Mas esse encontro serviu para fortalecer o movimento daqui, que foi um movimento muito bonito de pessoas que queriam construir o curso, né? Então a gente, aos poucos, foi agregando mais pessoas, as pessoas vieram ao nosso encontro, assim. E a nossa chapa, ela pretende representar os estudantes de pedagogia. De que maneira, né? A gente viu uma gestão que era fechada, eu participei dessa gestão, né? Uma gestão que era fechada, os estudantes pouco participavam, pouco entravam dentro do diretório acadêmico. E o que a gente pretende? Pretende que esse diretório seja aberto, que as pessoas queiram participar. A gente propõe no nosso material de campanha inúmeras feiras, festas, grupos de formação. A gente entende que o diretório acadêmico ele precisa promover formação, não simplesmente sair na rua levantando bandeiras e gritando, sem antes saber o que a gente está defendendo, saber por que a gente está lá. A gente pretende fazer grupo de discussão de autores que não são estudantes dentro da faculdade. E o principal que a gente pretende fazer é discutir o nosso currículo, que está tramitando na Congrade hoje. E, independente de qual chapa ganhe, essa discussão do currículo vai vir. E a gente, já, só para terminar, e a gente se propõe, então, a fazer um grupo de discussão permanente sobre o currículo. É isso. Então, colega, eu sou o Alexandre, eu sou do semestre, uma galera que já me conhece, e a gente quer, em primeiro lugar, expressar o porquê que a gente acabou se unificando nessa chapa, né? Deixando bem claro, muitas pessoas acabaram me questionando, apesar das críticas que eram feitas da atual gestão do GAS, o porquê que eu acabei compondo com alguns integrantes do próprio GAS. Então, parecia que nas duas chapas há 4 membros que compuseram a última gestão do GAS, então não existe uma chapa de situação e uma chapa de oposição. Ambas as chapas podem ser consideradas de situação de oposição, o que é um problema na forma como a gente se lida, né? Ou omitir, ou buscar as coisas como elas são colocadas. Então, assim como numa das chapas tem gente que fez oposição, na outra também a gente que fez oposição ao DAF. Como lá numa das chapas a gente que compôs a situação do DAF, do outro lado também a gente que compôs a situação do DAF. Acabei de olhar aqui com o Jenciel, o estatuto do diretório acadêmico, são 8 membros do estatutário, então era 50% para um lado e 50% para o outro. Então nem se colocar enquanto minoria, maioria, é possível se dizer. A outra coisa que acho que é importante colocar é o porquê que a gente acabou se unificando, né? As pessoas que fizeram parte da atual gestão do DAF, quando a gente conversou, fizeram uma autocrítica, colocaram
todas as suas limitações, né, as suas debilidades, os seus erros e a sua disposição de superar isso, os limites que encontraram e com a sua prática perceberam o seu erro e a partir daí se superar dentro de uma coisa que nos unificou, que foi, no meu entendimento, um divisor de águas para o próprio diretório acadêmico, que foi a questão da construção da greve. Então, as pessoas do DAT que construíram a greve, que estiveram ao lado dos professores, funcionários e estudantes, estão compondo a chapa 1, e eu, como optei em construir a greve ativamente, fazer oposição ao atual reitor, optei por me somar as pessoas da chapa 1. Bom, galera, meu nome é Ângela. Assim, acho que o Alexandre trouxe um elemento muito importante, que é o que une, né? É o que unifica a chapa que a gente tem hoje, a questão da greve, da defesa de uma universidade, de uma educação pública gratuita e de qualidade. A gente defende que o diretório acadêmico ele seja um aglomerado de ideias, de várias ideias, e que a gente está defendendo é que ele consiga fazer também, desde as pautas específicas que a gente tem no curso, a questão do currículo, a questão da biblioteca, que não tem um acesso de educação infantil muito bom, a questão do bebedouro, a questão do banheiro com papel higiênico, desde as pautas mais específicas do curso, a questão da pedagogia noturna, de fazer contato com os professores, de conseguir organizar um projeto para impulsionar isso, até as pautas mais gerais, porque o diretório acadêmico ele tem que estar além das portas da FACED, além do campus do centro. Então, por exemplo, a gente defende que o diretório acadêmico também esteja com os professores do Estado em defesa do piso que não é pago. Então, assim, a gente tem uma outra uma diferença sobre questões de diretório acadêmico. A gente acha que a gente tem que linkar desde as coisas específicas do curso até as coisas mais gerais, porque a gente entende isso como educador e não sempre como estudante de pedagogia, porque amanhã a galera se forma e precisa fazer essas reivindicações fora daqui também. Gente, ó, antes da gente continuar, nós vamos passar aqui para recolher as perguntas. As perguntas devem ser genéricas para ambas as chapas. Então façam perguntas genéricas, não direcionadas a uma nem a outra, tá bom? Tá, 2 minutos para pergunta, então. Chapa 2. Bom, pessoal, qual é o nosso questionamento? Como eles, até pela discussão inicial, a chapa 1 se diz chapa... se diz chapa de unidade, né? Entretanto, o que a gente vê ao longo desse tempo é que foi uma gestão pouco acolhedora, e isso, inclusive, foi uma conversa que a gente teve há pouco tempo agora com a turma que a gente entrou, que isso surgiu. É uma chapa que é distante, que não envolveu os estudantes, na verdade fez eles fugirem do diretório acadêmico, queimou a imagem do DA como uma instituição dos estudantes dentro da FACED. Inclusive foi dito, esse relato não é meu, foi o que a gente ouviu hoje dentro da sala, que as únicas vezes que a gestão foi vista foi ao passar na sala para vender mochila e moletom. Não foi palavras minhas, foi de um colega meu. Passou agora e está publicado. Tem alunos, inclusive, também surgiu essa questão que nem sabem quem é a gestão atual. Não sabem quem é a gestão atual. Então, se isso é uma chapa que está presente, eu não saberia dizer se é coerente dizer isso. A gestão acabou tão fissurada nesse processo que deu margem à insatisfação em uma outra chapa. Porque se não houvesse fissura nesse sentido, evidentemente não haveria oposição. E a oposição é ideológica contra aquilo que se põe agora. Não necessariamente a nível de composição por ser de uma chapa que era de situação e não é mais. A nossa oposição é ideológica. O que está agora para nós não serve, como para muita gente também não serve. Tá? Pergunta então, o que é essa unicidade que vocês alegam representar? Esse é o nosso questionamento. Obrigado. 2 minutos para chapa 1 responder. Bom, galera, primeiro, né, eu acho que sempre que a gente faz unidade, e aí o movimento, ele é assim, né, desde os setores sindicais, professores, até o movimento estudantil, a gente faz unidade em cima de acordos prévios, né, de propostas e o que a gente tem de acúmulo já anterior. Então a gente faz
unidade em cima de programa, né? E a gente não decide as propostas e o programa depois que a gente fecha a unidade. Primeiro a gente faz esse movimento, a gente expressou isso aqui na fala do Alexandre. Hoje, o acordo que a gente tinha, quando a gente consegue conformular essa chapa, é a questão da defesa da educação pública e de qualidade, de uma universidade ao serviço dos estudantes, do estudante trabalhador. Então, assim, o nosso programa, sem dúvidas, é a defesa da educação pública de qualidade. E aí eu queria lembrar aqui algumas coisas. Que esse balanço, e a gente concorda muito com esse balanço, Lucas, de que foi uma gestão que não conseguiu atingir aí, muitas vezes, os estudantes, que fez algumas melhorias, a questão do espaço físico novo, a questão do bolsista que deixou o DA aberto durante todas as manhãs, que isso não era uma realidade aqui da pedagogia. Nós abríamos o DA em antigas gestões só no horário do intervalo, então era um DA fechado. Aquele sim era um DA fechado, distante, isso. A gente pode dizer. Mas hoje por hoje a gente tem um DA aberto, que fica aberto das 8 da manhã ao meio-dia, todas as manhãs. Mas aqui eu queria dizer mais do que isso. A gente fez, uma parte da gestão, então, né, da antiga gestão, fez um documento que se chamava Chamada Unidade, que fazia toda essa autocrítica, porque sim, a gente concorda com muitas coisas, porque esse balanço, galera, de como foi a gestão anterior, ele serve, como a gente já colocou aqui, para as duas chapas, sendo que tem a mesma quantidade de pessoas nos dois lados. O que a gente quer lembrar aqui é o chamado e o esforço, a unidade que a gente fez bem no início, logo que começou o período. Eu acho que a gente tem muita luta, muitas demandas dos estudantes aqui na pedagogia e que a gente devia ter tido maturidade para fazer uma grande síntese de todas as vontades, de todas as expectativas. Não, beleza. Tá. Oi, gente, eu queria fazer uma pergunta. Só pra ele, só começar a contar, 1 minuto de réplica também. Tá. Alguém sabe o que é programa? Quem sabe o que é programa da Vamos Prato? Programa do que ali? Programa do diretório acadêmico. Alguém sabe o que significa? Vocês sabem o que significa? Sim. Tá, eu vou explicar, porque talvez não fique claro o que significa um programa, né? Porque essa linguagem... O que é isso, né? É uma lista de coisas que as pessoas têm acordos o que vai se levar ou não na gestão, né? O que vai se cumprir, o que vai se fazer. Isso é um programa. E a unidade, caso ela não tenha sido colocada, ela é uma unidade entre dois partidos que são postos, o PSOL e o PSTU. E o programa é o programa do partido, né? É daí que se tira esse nome. Então, esses dois partidos políticos se juntam numa unidade com algumas pessoas que não fazem parte de partido político. E aí lá o partido vem de cima para baixo, né? O partido tem o seu programa e traz para dentro da universidade. Esse é o programa. Como é que vai ser? Isso é o programa. Gente, ó, só um pouquinho. Nós vamos combinar aqui que enquanto alguém fala... Não, vamos parar. Tá? A gente pede que ninguém interrompa, assim como aqui não vai interromper quando... Tá? 3, viu? 24 segundos. Na gestão atual, corrigindo o colega, né? Existem 3 pessoas que estavam na nominata, né? Que é isso, assim, a nominata é uma lista de nomes que compõe o diretório. Então era eu, o Andrew, cadê o Andrew? Tá lá. E a Mariane, que é uma menina que vem de chaveiro, tá? O Andrew e a Mari, no meio, assim, ó, antes do meio da gestão... Não, a Priscila não estava na nominata. Ela trabalhou. Tá, gente, seguinte, ó, vamos tentar fazer com que, né, seja... Tá, só para esclarecer isso, tá, gente? E como o Lucas já colocou uma posição de ideias, então, enfim. Outra questão, que é com relação ao espaço físico do diretório, né? Essa proposta, ela vem há muitos anos sendo feita, assim, então não foi uma conquista, assim, a gestão conseguiu um espaço. Não, a
7º propôs esse espaço, a gente aceitou esse espaço, e esse espaço ele foi conseguido em acordo com a Priscila, que era a nossa chapa, que trabalha lá na secretaria, falando com o chefe dela, o Marcelo e o Zé, que trabalham na secretaria. Não foi uma conquista da gestão, e eu compunha essa gestão. O bolsista também foi uma conquista da Priscila, uma coisa meramente burocrática, que uma pessoa se mobilizou em conseguir um contrato de bolsista. Tempo, Aline, tempo. Gente, é o seguinte, ó, como a gente tava muito, a gente vai ser mais rigoroso, no que der o tempo nós vamos cortar o microfone, tá? E aí, a partir de agora, então, a gente vai começar a dizer tempo e aí tem que concluir, tá? É a tréplica. Então, a primeira coisa assim, ó, que eu não vou aceitar o balanço de que me coloquem como responsável, como militante da situação. Existem 4 membros que foram do DAF em ambas as chapas. E eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, honestidade e assumir as suas posições. Se as pessoas têm vergonha de terem feito parte da última gestão do DAF, eu não tenho culpa. Eu não tenho a menor responsabilidade. Agora tem que assumir. Tem que ter coragem de assumir. Fiz parte do DAF. O balanço negativo que estão feitos em relação ao DAF cabe às 2 chapas. Nós temos que ter uma relação de honestidade. A gente está aqui se propondo a assumir a gestão do DAF, omitindo coisas, manipulando informações, ocultando, não tendo uma relação honesta com os estudantes. A segunda coisa é o seguinte, eu acho que a gente tem que ser muito sério com essa questão despolitizada sobre o debate de partidos políticos. Se é verdade que na nossa chapa tem militantes do PSOL e do PSTU, é verdade que na chapa 2 tem militantes do PT, militantes do PCdoB, militantes do PSOL, apoiadores do Mauro Zacher, que é um bandido, né, Thiago? Um bandido, um mafioso, que matou, que roubou. Para quem não sabe o que é o DCE da PUC, eu convido a todos a se informarem do que aconteceu naquela universidade. Acabamos de derrotar uma máfia, e aí a outra chapa me apresenta alguém que é vinculado a uma máfia. Não dá para aceitar aqui na frente de um diretório acadêmico que seja gente desse tipo. É inadmissível, no meu ponto de vista. Eu me sinto envergonhado por colegas meus de estarem comprando chapa com gente desse tipo. Muito bem. Então tá, gente. Agora, primeira pergunta feita. Vamos pedir que o povo segure aí. Nós vamos continuar, tá indo bem. Então agora a pergunta é feita. Tá indo ótimo, tá indo ótimo. A pergunta é feita pela chapa 1. Não, tá normal. E pode fazer a pergunta aí. Pode fazer a pergunta. Então, galera, primeiro, né, a gente expôs aqui o que a gente entende, né, por diretório acadêmico, a concepção de diretório acadêmico que a gente tem. E aí, queria falar aqui que nessa concepção, e aí acho que quando eu falei, ficou nítido que programa, assim, são as propostas, né, que a gente, previamente, quando faz uma unidade, a gente acorda entre todos os que compõem aquela chapa, entre todos os que compõem. Isso se chama também, além de programa, né, a gente vai para as propostas específicas depois, tem a ver também com uma palavra que está sendo usada, acho que de uma forma ruim, que é o coletivo, né? Porque, assim, se é verdade que hoje é que a gente apresentou vários partidos, várias pessoas que têm ideias diferentes. Numa gestão, a gente convive com isso, né? Então, assim, a gente entende que a gente forma unidade, a gente tem acordos previamente estipulados e depois a gente convive com isso de que forma, né? A gente acha o quê? Que ninguém aqui é neutro, ninguém aqui defende a educação não é neutra, né? Ciência, educação, ninguém aqui é. Cada um tem sim, né, as suas expectativas com o que é o diretório, com o que é o movimento estudantil, para que ele serve. E, de conjunto, a gente decide isso tudo no coletivo, né? É por isso que a gente faz assembleias, como esse ano teve, é por isso que a gente faz movimentos que as pessoas possam opinar e construir juntos.
a chamada é essa, né? Aí eu queria aqui, já que a galera problematizou, a gente queria saber como que vai se dar a questão do coletivo, porque no momento que nega o coletivo, como que se decidem as coisas, então como que vão ser decididas as coisas no DA se não é um coletivo, como que vai ser, como que vocês pensaram na forma de DA se não é um coletivo, assim. Bom, pessoal, também estava pensando muito sobre essa questão. Como nos foi dito, realmente nós temos pessoas de várias chapas, vários partidos que compõem vários partidos dentro da nossa chapa. Isso já é um princípio de coletivo, até onde se vê, já que são mais de um, né, com ideias diferentes. Mas a questão justamente é essa. É que o DA, como uma entidade abstrata que representa os estudantes, não pode ter opinião dele constituída vindas unicamente de quem o compõe. O DA, majoritariamente, tem que servir à opinião dos estudantes. Se os estudantes majoritariamente não fossem a favor da greve, o máximo que o DA pode fazer é propor, olha, a consequência é essa e essa e essa. O que vocês querem? Não queremos greve, então nós também não queremos greve. Isso é decisão coletiva. Não roubar a assembleia proposta por outra pessoa, que foi a Priscila, e colocar como se fosse tivesse sido feito pelo DAF, e simplesmente dizer, nós fizemos uma assembleia, porque a votação em que eu assisti na assembleia foi feita com quase 15 a 20 pessoas e ela iniciou de quase 40 pessoas no sala de 101. Então, realmente, é uma decisão de coletivo que é muito interessante de ser pensada. Esse é um aspecto que a gente tem que refletir. A nossa ideia de coletivo é essa, construir aquilo que a faculdade, a pedagogia, os alunos como faculdade de educação têm interesse. E o coletivo é aquilo que eles acharem que é melhor, aquilo que vocês acharem que é a nossa decisão, nós vamos representar. Esse é o papel coletivo do diretório acadêmico. Representar aquilo que o corpo de estudantes quer, a defender as lutas que o corpo de estudantes quer. Esse é o nosso sentido de coletividade. Outra coisa só colocar. A gente fez uma carta dos princípios, vocês podem olhar, página, Facebook, coisas assim. E lá, a primeira coisa que diz que a entidade, que não se utilize da entidade, no caso do diretório acadêmico, para interesses partidários de coletivos e pessoais. Partidários e coletivos, a gente quer dizer coletivos vinculados a partidos políticos. A gente tem gente que compõe a nossa chapa, que faz parte do partido político, mas o nosso entendimento de coletivo é justamente esse. As pessoas não vão defender os interesses dos seus partidos, vão defender os interesses dos estudantes. Gente, sou a Raiza, né, pra quem não conhece. Bom, eu quero falar então da questão da greve, né? Nós tivemos a maior assembleia da universidade. A gente não pode dizer que os alunos não tiveram voz nessa greve. Os alunos sim tiveram voz nessa greve. A gente chamou a aula, a gente falou sobre isso, teve uma votação, foi feito isso, a gente apoiou os professores, a gente esteve junto com eles, porque eu acho importante. E não só eu como aluna, eu como representante do DA. E eu acho que no momento que faz parte do coletivo, que se diz como DA, não importa se sou eu sozinha num lugar e estou me dizendo como DA, eu sou o DA. Eu sou o DAF e eu represento o DAF aonde eu estiver. Eu acho que a construção do FONEP foi uma coisa que foi trazida para o grupo aprovou, que tudo bem, só que assim, no momento que tu quer agregar os outros alunos, tu agrega, tu está te dizendo como DA. Não precisa ter os 50 membros do DA junto para tocar uma coisa só. Se existem representatividades, a gente vai se representar assim. Eu tinha minha coordenadoria e eu representei ela e eu sempre disse, eu fiz tal coisa pelo DAF. Eu não disse em meu nome, eu, Raiza, fiz tal coisa. Não, eu, DAF, fiz tal coisa. Não tem uma tréplica aí. Ah, tem uma tréplica. Foi a tréplica. Gente, sobre o FONEP, então, né? Que a Raiza colocou, o nome é Fórum Nacional de Entidades de Pedagogia. Entidade. O diretório acadêmico é uma entidade. Vocês imaginem gente do Brasil inteiro vindo pra cá e as pessoas que compunham a chapa ou a gestão do diretório disseram assim, não, pode fazer sozinha. Vai, faz. Eu vou responder pelo diretório acadêmico.
Isso não foi acordado em nenhuma reunião. Isso não foi colocado para mim como uma responsabilidade que eu representaria o diretor acadêmico. Então eu não aceito essa fala. E não é autopromoção, não é querer fazer nome. É simplesmente por acreditar numa ideologia diferente do que o diretor acadêmico acreditava. Acreditar no movimento estudantil de pedagogia, nos estudantes de pedagogia, e não em outras coisas. Sobrou tempo. Então, gente, a gente encerrou o primeiro bloco de perguntas entre as duas chapas. Agora a gente vai para as perguntas. Eu não vou para aula. Os caras querem que eu vá para aula, gente. Gente, ó, alguém mais tem alguma pergunta ou não? Que a gente vai sortear agora. São 3 perguntas genéricas, a gente vai ler só se forem genéricas, para te direcionar, não vai ser lida. Então vamos lá. Quer sortear também? Uau. Joana. Eu não vou ficar até o fim. Vai, Thaís? Tem que focar bem quem tá falando, porque o áudio não é muito bom. Eu acho que é necessariamente, eu acho que já foi. Podia ler para ter uma Vamos lá. Essa é boa. Vamos lá. Eu vou ler, viu? Ó. Ah, não, é direcionado. Tô viajando. Ô, galera, vocês vão facilitar na vida. Eu gosto. Eu gosto. Uma boa. Qual a posição das chapas sobre o currículo da pedagogia? Então vamos lá. Qual a posição das chapas sobre o currículo da pedagogia? Quanto tempo tem? 2 minutos. Ah, dá pra receber um comentário agora, pode ser? Então, 8 minutos para você. Qual a posição sobre o currículo? Gente, sem dúvidas, a questão do currículo são 2 minutos, desculpa, não. São 2 minutos. Então, a questão do currículo é recorrente, acho que não é de hoje, não é de ontem. Quero reivindicar aqui que em 2010 foi feita uma pesquisa sobre o currículo da pedagogia, né, em que todos os estudantes, de todos os semestres, na verdade, todos os semestres, um estudante pelo menos, foram mais de 280 pesquisas feitas a respeito do currículo. Isso aí nos dá um monte de elementos para pensar sobre o currículo, né? Porque o currículo foi aprovado em 2007, formou a primeira turma em 2010 e aí teve essa pesquisa. A nossa proposta é que esse ano a gestão do DEA possa fazer uma nova pesquisa com os estudantes que entraram, com todas as alterações que tiveram de cadeiras e fazer em conjunto com a Congrade, com os professores que estão dispostos a discutir a questão do currículo, que a gente possa fazer uma discussão muito mais horizontal do que é hoje. Hoje em dia é decidido na Congrade e os alunos acatam, a gente não tem possibilidade de opinar, nem os servidores, nem os estudantes. Então a gente acha que tem que fazer um conjunto entre os 3 setores para discutir as questões do currículo. Além disso, a ideia de que agora, né, a gente tem uma gestão com representatividade, a gente enfrentou um problema muito grave, porque a gente tem representação de um estudante na Congrade, né, nas reuniões da Congrade. A gente sabe que não é paritária, 70, 15, 15, ou seja, estar lá, mas não tem voz. Tem voz, mas não tem muitas pernas. Então, o que a gente está propondo também para essa gestão? Que os representantes discentes sejam eleitos por assembleia, isso dá um outro caráter, e que as pessoas possam assim, né, os representantes discentes, então, para quem não sabe, são esses estudantes que vão ir nas reuniões dos colegiados e das comissões que tem aqui na unidade e vão poder fazer a discussão com o DEA e depois funcionar a discussão com o restante dos estudantes. Bom pessoal, bom dia. Meu nome é Joana, eu sou do 7º semestre. Estou substituindo aqui a Aline, que teve aula que eu substituí. E a pergunta sobre o currículo é bem pertinente mesmo. A gente acha que o currículo ele tem muitos problemas, né, na verdade. Porque a gente sabe, eu como já estou no 7º, também conheço as minhas colegas que se formaram, chega lá no estágio, a galera está apavorada, acha que não
teve aquele suporte para chegar depois de um semestre e fazer, e ter aquela atuação direta na escola e tudo mais. E esse negócio da prática teria que estar presente muito antes, não só naquelas mini práticas também que a gente não consegue em uma semana demonstrar tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, né? E as professoras querem um trabalho maravilhoso, e às vezes a gente chega lá, a turma já está num caminho, né? E a gente não consegue colocar tudo aquilo. Bom, isso é um exemplo. De qualquer forma, o que as chapas, né, têm que se propor é a puxar essa discussão de estudantes, né? Porque acontece exatamente do jeito que a Angela falou. A Congrade discute sobre o currículo, né, define sobre aquilo e a gente acaba acatando e sofrendo na pele as consequências. Então é no mínimo isso, a gente puxar o próximo ano vai ter a discussão a fundo sobre o currículo. Os estudantes precisam, não só na forma dessa pesquisa, que eu acho que pode ser feita uma nova pesquisa, mas precisam estar discutindo esse currículo, qual currículo que a gente quer, qual currículo que contempla que a gente lá, quando esteja se formando, saia um pouco mais seguro, pelo menos, dizer, não, é isso, eu sou um pedagogo, sou formado, sou preparado, sou no mínimo preparado para iniciar essa carreira, eu acho que é isso. E uma coisa da nossa proposta, inclusive, está no material, é que a gente tenha formações periódicas aqui, e que a gente possa trazer pessoas de outros campos da pedagogia, pensadores, formuladores sobre esse tema, para a gente poder se apropriar dele, para poder realmente debater ele. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta, então, começa pela chapa 2. Qual a posição da chapa em relação ao piso do magistério? Então, galera, 2 minutos. nós somos a favor de todas as lutas, de todas as causas da educação, incluindo a causa do piso do magistério. Nós temos esse compromisso de defender qualquer pauta que chegue aqui, que é para nos unir e para nós lutar pelas melhorias da educação. E qualquer outra que vier aqui que seja justa, só que a gente acredita que isso tem que ser bem debatido, que isso tem que ser um papo sério, que a gente tem que aprofundar o que é que está acontecendo. E não só defender o piso, né? Mas a nossa chapa vai estar sempre dentro de todas as lutas com a categoria da educação. Não sei se alguém quer falar. Até dentro no nosso material a gente coloca sobre a construção de uma coletividade a nível de professores, de consciência de grupos de professores, de consciência de classe. E isso também é um processo, a luta pelo piso é um processo de construção de consciência de classe, né? E isso é uma proposta que está dentro do nosso material, é um objetivo que nós temos também, desenvolver na pedagogia essa consciência de classe, que é uma luta que a gente precisa levar adiante, né, pessoal? É isso. Não, é isso, eu acho que os professores, o CEPER, os sindicatos dos professores também são grandes aliados, eu acho que a gente tem que ter, porque é isso, a gente sai aqui da faculdade depois e cai lá na realidade, e aí como assim, né, a gente tem que estar por dentro do que está sendo debatido a nível, da fora, né, a nível estadual, a nível nacional, sobre a educação, está por dentro das lutas, nós enquanto estudantes ainda, sabe? E é isso, a gente precisa sempre trazer essas discussões para os estudantes também poderem se agregar e dizer o que pensam também sobre isso. Muito pé no chão, muita seriedade, né? Informação. Estamos aí junto à Rejane lá no CPR. Não, é isso. 2 segundos. 2 segundos não. 2 minutos. Mano. Oi, galera, meu. Valeu. Já tá? Então, galera, acho que aqui todo mundo já pegou o material, né? Uma das reivindicações que a gente faz, né? É que sim, que a gente esteja junto com os professores, né? Defendendo o piso que não é pago hoje, por entender que a gente é a nossa futura categoria também, por entender que é a defesa da educação. E aí aqui a gente quer problematizar também que hoje, aí, há mais, na verdade, de 10 anos, o governo, né? Tanto o PT, PCdoB, estão no governo, tanto do país quanto do estado agora, e não pagam o piso. Então, assim, é uma contradição que a gente quer que todo mundo tem que fazer reflexão, né? É uma contradição que está dada porque quem é de partido aqui sabe que o PT hoje não paga, o Tarso foi aí um dos criadores da proposta, e hoje por hoje não paga o piso para os professores,
E aí a gente quer fazer um debate que é sobre a competição de movimento estudantil e de diretório acadêmico. A gente defende que sim, que a gente tem que estar desde aqui, das pautas específicas do curso, como a gente já listou várias, até as mais gerais, como é a questão da educação, como a gente teve à frente da greve, e também apoiando os professores aqui do Estado pelo pagamento do piso. Então aqui a gente quer fazer de novo um debate bastante importante, que é sobre essa contradição que existe na Chapa 2, de que hoje são parte do governo, fazem parte desse governo, tanto do país quanto do Estado, não pagam o piso, e tem aí, se a gente for parar aqui para pensar em todos os cortes de verbas que a educação teve, na precarização que está a escola pública, a escola municipal, então é um leque de coisas que eu acho que a galera tem que pensar em quem vai votar e como é que vai ser a discussão dentro do diretório, se vão enfrentar os seus partidos e as suas organizações para defender o que o coletivo e o que os estudantes precisam e o que a classe precisa, que é uma educação pública, gratuita e de qualidade. Muito bem. Vamos para a terceira pergunta, né? Vamos lá, prestem atenção, tá bem? Como pretendem concretizar suas propostas e qual o diálogo que possuem com os professores e o Diretório Central de Estudantes? De novo, então. Como pretendem concretizar suas propostas e qual o diálogo que possuem com os professores e o Diretório Central de Estudantes? Tá? Valeu? Antes começou aqui, então... né? Foi lá. Primeiro começaram. Aí eles começaram a primeira sessão. Aí vocês começaram as respostas, eles responderam as respostas. É um vai e volta. Vai e volta. Tá. A pergunta é o diálogo, né, entre professores e com o diretório. Bom, galera, primeiro, com os professores, acho que é bem importante a gente retomar. Existe aqui na FACED hoje um coletivo que se chama Movimento FACED, que é com todos os professores que compuseram aí, que estiveram à frente das discussões da greve, das atividades que discutiram, sim, a greve aqui da URGS e aqui da FACED. Bom, a gente tem no panfleto, vocês vão encontrar isso, um dos nossos acordos, então, né, de programa é, sim, impulsionar, né, a unidade entre professores, servidores e estudantes. Então, a gente tem esse diálogo tanto com o movimento FACED, que é um movimento de professores, quanto também com o Diretório Central dos Estudantes. Eu acho que aí uma pauta bem específica e que é muito legal da gente comentar aqui é a questão da pedagogia noturna, que a gente sabe que o DA sozinho pode muito pouco se não tiver mobilização, né? Então a gente aposta no quê? Na mobilização e na unidade, junto com os professores, com os servidores e também dos estudantes, e aí, num âmbito mais geral, as propostas do Diretório Central que também vão ao encontro disso, que é a questão de fomentar a construção de cursos noturnos. Inclusive, uma das propostas do diretório, da chapa do diretório que foi eleita, é a questão do estudante trabalhador, que tem essas preocupações com a questão da assistência estudantil. A gente acha que tem que investir muito mais em assistência estudantil para que nós, trabalhadoras e trabalhadores, consigamos ficar na universidade e ter uma formação de qualidade e plena, assim. Então, o nosso diálogo é a partir dessas ações concretas que a gente já vem fazendo desde o tempo da greve até as mobilizações de agora. Bom, sobre essa pergunta, assim, eu acho que é importante a gente ter esse ponto também, a ter diálogo com todos, né? Professores é fundamental, assim, durante a greve a gente também teve essa reorganização, né, aqui dos professores da FACED, que abriu um diálogo muito interessante, né, tanto que sempre convidavam, né, os estudantes a estarem presentes, né, a debater essas questões gerais. Então, com certeza, esse diálogo tem que permanecer e tem que melhorar, né, tem que criar, acho que, mais aliança. Quanto ao Diretório Central de Estudantes, é importantíssimo também, assim como outros diretórios acadêmicos. A gente tem muitos diretórios acadêmicos aqui na universidade que são organizados, que têm gestões, e a gente tem que ter esse diálogo. No mínimo com os nossos diretórios centrais aqui, né, que são vizinhos, porque a gente acha que tem muita coisa em comum e que dá para fazer muito trabalho em conjunto. Inclusive, a nossa proposta, né,
da semana acadêmica é que também se possa discutir não só a pedagogia, mas todas as licenciaturas que aqui habitam, né, no nosso prédio e podem também, a gente pode fazer uma questão mais para a educação. Quanto à questão, assim, a gente queria deixar claro que a nossa ideia de gestão tem essas pessoas que estão inscritas na chapa, né? Que foram essas pessoas que se propuseram, então, a iniciar. Mas que essa gestão, ela vai ser aberta, sabe? Que a gente quer que quem esteja afim de tocar o trabalho, que ele vai ser convidado. E a gente está falando, inclusive, para vocês que são de outra chapa nesse momento. A gente não se sentiu à vontade, a gente quis expressar isso, as nossas diferenças, de sair junto, porque a gente achava que do jeito que estava não dava. E eu, pessoalmente, já fiz esse esforço, já saímos juntos outras vezes, mas dessa vez não teve como. A gente achou que não dava, não tinha essas mesmas percepções, mas que todos estão convidados, se a gente for eleito, a participar dessa gestão que vai ser aberta e que quer trazer as discussões. A gente quer puxar, a gente não quer só dizer, a gente é contra e a favor disso. A gente quer que a gente debate dentro da faculdade para que todos tenham a mesma ou diferença também com o sistema. Então agora são dentro de cada etapa de considerações finais, começando pela etapa 2, pode explicar, 2 minutos. Dizer aqui, pessoal, que esse processo foi muito interessante, a gente aprendeu bastante, e no início eu também estava tentando fazer uma composição de unidade, que eu queria conversar um monte comigo, com o Thiago, né, nem vou começar a falar aqui, né, e dizer assim, que a gente conversou com as meninas que tocaram FONEP, e com a Priscila, que ajudou bastante nessa luta aí, que deu estagiário, e que elas disseram que a gente estava muito difícil de tocar o trabalho, e que por isso que a gente entendeu que tinha que ter esse espaço, e a oposição é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. A gente aprende com isso, a gente cresce, a gente vê as diferenças, não é uma coisa negativa. Dizer que nós somos uma chapa que é comprometida com a luta. E nós somos uma chapa que vai brigar sim, quando tiver as lutas sociais lá da rua. Mas que mais que isso, nós somos a chapa que quer debater o dia a dia aqui dentro da FATEC. Não só as lutas lá de fora. E a gente acha que para a gente conseguir ter uma força de verdade para ir lá para fora, a gente tem que estar bem resolvido aqui dentro. Por isso que a gente vai ser aquele chato que vai querer fazer muita gincana, vai querer ter o nosso blog de comunicação, com estágio, com texto, né, com todas as atividades que acontecem tanto dentro da FATEC quanto lá do mundo lá fora. Vou passar a bola aqui para os outros colegas. Só a questão política que a Joana comentou antes, outra Joana estava falando agora, outra Joana nessa chapa. É justamente que a nossa bandeira, nosso partido efetivo é a pedagogia. Cada um de nós tem as suas particularidades, as suas religiões, os seus credos, os seus partidos políticos, nem sempre concordamos com tudo que há dentro deles e fora deles, mas isso não interfere que a gente possa construir um DA que seja para todos, que una ideias. E indiferente às nossas crenças pessoais, o que está lá no nosso princípio de que o DA não é partidário é por isso, porque essas crenças não vão extravasar para dentro dessa chapa. No sentido, para dentro do DA. Essa é a colocação. E se fosse por isso, a gente teria que fazer um terreiro de macumba dentro do DA, uma casa espírita e um centro católico. Se a gente fosse extravasar todas as nossas opiniões de maneira literalista para dentro do diretório acadêmico. E não é isso. A gente quer um diretório que atenda à pedagogia, ao distante. E é isso, né, gente? A nossa principal intenção é isso, é trazer de novo o movimento para dentro da pedagogia. É sentir que não só essas pessoas que estão se propondo aqui, tanto nós como a Chapa 1 também, que todo mundo consiga sentir parte disso, possa participar. E isso que as nossas propostas venham ao encontro, né? E propor tantos movimentos que a gente consiga fazer em conjunto, com todo mundo construindo isso. Exatamente. Não sei se... Sobrou 5 segundos. Então agora 7 minutos para as gerações finais para a chapa. Então, eu acho assim, né? A gente vem tentando bater muito na tecla de que a nossa opção política é de fazer do DAF uma entidade que seja serviço de luta. E como o Lucas disse, né, ele colocou que as diferenças entre nós, a Chapa 1 e a Chapa 2, são ideológicas, fica explícito que a concepção de qual é a função do diretório acadêmico está centrada em fazer ou não luta. Até porque, né,
uma das chapas tem majoritariamente pessoas do governo. Pessoas que não estão do governo estão fazendo opções que vão matar para o resto da vida política e está coligado em aliança com gente do governo, seja da articulação esquerda, da democracia socialista, que são duas correntes internas do PT, o PCdoB, PDT, que é do governo federal e da prefeitura Fortunati, né? E que vão ter que se confrontar com seus princípios, porque não à toa fazem parte de partidos políticos. São posições coletivas, o qual eu acho muito legítimo, são superiores a posições individuais. Eu mesmo luto por sociedade que sejam decisões coletivas. Agora, a gente precisa entender que isso vai implicar em limitações da ação prática, né? É muito mais fácil a gente ficar lutando por bebedor dentro da FACED do que discutir os problemas reais que nós, enquanto educadores, vamos enfrentar no mundo real. E é uma opção ideológica de estar ao lado do governo ou estar ao lado da categoria dos estudantes. Bom, galera, acho que foi muito bom a questão do debate, ressaltar que a gente tinha, sim, quando a gente fez a convenção, um chamado à unidade, e aí a unidade tem veto, porque a gente não entende que dê para construir algo se a gente veta. A gente, sim, chama para construção, faz os acordos mínimos, que é o programa que eu já tentei explicar aqui, sim, foram chamados e não teve veto. Então a nossa chapa, ela está se propondo desde o início a construir por entender as debilidades que a gente teve no último ano e para tentar avançar. As diferenças não são ruins, elas bem pelo contrário, são muito boas, porque isso que a gente está falando aqui de diferenças é verdade. Então, assim, não foi por falta de convite, e aí eu acho que daí cabe a honestidade de dizer quais são as diferenças mesmo, isso que o Alexandre ressaltou, porque não foi por falta de convite a um movimento de luta consequente fazer uma chapa aqui que não fortalecesse o setor do governo, que hoje a gente entende que precariza a educação, que precariza a sociedade. Então, assim, eu acho que fica o convite para a galera ler os materiais, ver as propostas e, acima de tudo, né, porque no papel cabe tudo, ver quem esteve à frente de quais processos dentro da universidade e também fora dela. Então, é mais ou menos isso, e só a questão dos balanços, que eu acho que a gente tem que aprofundar, porque não é verdade que uma pessoa consegue alguma coisa no diretório acadêmico, tanto é que ele é um coletivo, então foi uma ação coletiva que nos deu um espaço novo, um bolsista que deixa o DAF aberto o tempo todo. Não é possível que a gente entenda o DAF como um lugar de individualismo, e eu sou isso, eu sou aquilo. O diretório acadêmico é sim um coletivo, a gente tem que lutar para que ele seja um coletivo. Então, assim, os balanços, eles também são coletivos. E aí tem um lance de maturidade política que eu acho que é bem interessante a gente fazer um exercício de reflexão. Muito bem, tudo bem. Gente, ó, agradecemos as chapas, foi um bom debate. Esperamos que isso contribua, né, com as eleições de amanhã, tá? Valeu, hein?